Fluminense tem ótima notícia e jovens jogadores estão bem mais próximos de retornar aos gramados com a camisa tricolor. Além disso, a gente tem agora o detalhamento da relação de atletas que viajou ao Chile para enfrentar a União Espanhola. Teremos time alternativo do Fluminense, até o treinador será poupado desse jogo. É algo que está causando um pouco de polêmica, a gente vai falar sobre isso nesse vídeo aqui. Também tem o áudio do VAR divulgado pela CBF, do lance polêmico do pênalti no John Arias, deixou o Renato Gaúcho bastante possesso. A gente vai falar de muita coisa nesse vídeo, então desde já deixa o like, se inscreve aqui no canal, ative o sininho para não perder nada. Depois da vinheta vamos falar muito do Flusão. Em ótima notícia para o Fluminense, o tricolor está mais próximo de ter o retorno de Riquelme Felipe, jovem promessa do clube. O Riquelme, vale lembrar, né, se lesionou ali em meados de março, teve uma lesão de grau 2 no joelho, né, foi o ligamento colateral anterior do joelho. Tá fazendo fisioterapia, né? Não precisou passar por cirurgia e hoje ele publicou nas suas redes sociais um vídeo em que mostra a sua rotina de treinamentos no tratamento da lesão. Até passando aí na tela o vídeo, ó, trabalho de academia que ele faz, né? Isso aí a gente já sabe, mas o mais interessante que vai aparecer aí em alguns momentos, ele fazendo já alguns trabalhos com bola, né? E esse momento é fisioterapia e tudo mais, né? Para conseguir recuperar ali a força, mas já está fazendo alguns trabalhos com bola. E isso é muito importante, né? Porque significa, ó, já está correndo no gramado e tal, mas já está conseguindo ter contato com a bola. A gente sabe que o joelho é uma coisa muito delicada. Significa que ele já está partindo para a parte final ali do seu processo de tratamento ali, fazendo a sua transição para os gramados aos poucos, claro, né? O prazo que foi dado lá em meados de março, quando ele se lesionou, era de mais ou menos ali 2 a 3 meses fora. Tem somente um mês, né, que o Riquelme tá de molho, então assim, não vai voltar agora, mas já tá numa situação de aos pouquinhos, né, ir retornando às suas atividades e quem sabe, muito em breve não tá disponível para o Renato Gaúcho poder utilizá-lo, né, dele se machucou antes do Renato chegar no Fluminense, então ele não teve oportunidades ainda com o Renato, que a gente sabe que é um cara que gosta de usar bastante a molecada. E além dele, o Isaac também teve uma lesão parecida algumas semanas depois, também já tá, a gente já sabe que ele tá treinando também, já fazendo alguns trabalhos com bola. A lesão do Isaac foi um pouco menos grave do que a do Riquelme, então o tricolor muito em breve deve ter esse retorno dessas duas jovens promessas, encorpando um pouco mais o elenco tricolor, sobretudo o Riquelme, tá? O Riquelme eu acho que vai ser uma peça importante para o restante do ano. A gente muitas vezes precisa de um cara com aquela coisa de jovem jogador de partir para cima, ser insinuante, a palavra que eu estava procurando é essa, um jogador insinuante como o Riquelme é, a gente precisa muito em determinados momentos, então vai ser muito importante tê-lo de volta ao Flusão. O Fluminense já viajou para o Chile, a gente trouxe no vídeo aqui de mais cedo, antecipando alguns jovens jogadores que foram relacionados, já que o tricolor irá poupar os seus atletas na partida da Copa Sul-Americana. A gente tem agora a lista completa e algumas outras informações para falar nesse vídeo. Só antes, deixa eu rapidinho aproveitar para dar uma moral para a galera tricolor sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Em todo vídeo eu convido você que está aqui assistindo a comentar aqui embaixo, falar o seu nome, de onde você acompanha a Central Fluminense. A galera chega junto, comenta sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo eu vou mandar um abraço para o Milton de Ipanema, em Minas Gerais, para o Vander Lúcio de Governador Valadares, também em Minas Gerais, para o da Mata de Petrópolis, Lauderan do Distrito Federal, para o Marcos Afonso aqui do Rio de Janeiro e para o José Alves de Cataguases em Minas Gerais. Um abração para a galera tricolor ligadinha aqui na Central Fluminense, o convite mais do que reforçado para você. Quer que a gente mande um abraço, salve, cite o seu nome em algum vídeo? Então comenta aqui embaixo, me fala o seu nome e de onde você está nos acompanhando, beleza? Vamos falar um pouquinho então dessa relação de jogadores, porque o Fluminense opta, portanto, em poupar os seus atletas titulares novamente na Copa Sul-Americana. A gente já havia poupado contra o GV São José, aqui no Rio de Janeiro. Os nossos reservas deram conta do recado, atropelaram, a gente meteu um 5 a 0. Eu até achei, né, por conta da gestão ali de elenco e tal, e a gente ter uma rotina muito intensa de jogos até a Copa do Mundo de Clubes, que o Fluminense pouparia contra o Vitória. Acabou que a gente não poupou e o Renato opta por poupar contra a União Espanhola. Antes de falar dos relacionados, uma informação que chama muito a atenção, né? O Renato Gaúcho não vai viajar, não viajou, né? O time do Fluminense já viajou. O Renato Gaúcho não viajou ao Chile. O Fluminense será comandado pelo seu auxiliar, o Alexandre Mendes, e o Renato ficou por aqui. E é uma situação que
causa uma estranheza, né? Porque tá poupando os titulares, mas ainda é o Fluminense jogando, ainda é uma Copa Sul-Americana, e o Renato não vai, né? Vai ficar no Rio para trabalhar aqui com jogadores que ficarem, né? Os titulares que ficam aqui no Rio de Janeiro e tudo mais. Mas é uma situação que eu acho bem estranha, não me agrada isso, tá? Por mais que o Fluminense esteja com um time alternativo, o treinador é o Renato Gaúcho, ele tem que estar lá na beira do campo, ele tem que fazer parte das viagens, né? Deixar de ir eu considero um equívoco, tá? Mas foi a decisão tomada ali pelo Fluminense, pelo treinador também, né? Vamos torcer para que seja a melhor decisão. E aí, nos relacionados, o Fluminense já divulgou oficialmente a relação de quem viajou. É realmente muito mexido, tá? Muita molecada da base sendo relacionada para esse jogo. A lista completa tem o Gustavo Ramalho, Kevin Vinícius e Vitor Eudes como os goleiros. Tendência é que o Vitor Eudes seja o titular, ou seja, nem o Fábio viajou para essa partida. Na zaga, você tem o Caio Amaral, Davi Schwindt, Gustavo Sintra, Manuel e Thiago Santos. O Caio Amaral, inclusive, está em conversas, né, para ser emprestado para o América na Série A2 do Carioca. Vai ficar essa semana fora do Brasil, né, vai estar lá no Chile. Pode até atrapalhar um pouquinho essa negociação. Tem Manuel e Thiago Santos, né, duas figurinhas um pouquinho mais carimbadas do elenco principal do Fluminense, sobretudo o Thiago Santos, entrou contra o Vitória e tudo mais. Mas você vê que nem Freitas, nem Inácio viajaram para essa partida. Nas laterais, conforme a gente já tinha falado, o Júlio Fidelis está relacionado. Tem o Léo Jans, deve até ser titular, inclusive. E o Wagner, que é o lateral esquerdo do Sub-20 tricolor, fazia parte da Esquadrilha 07 também, subiu esse ano para o Sub-20, está tendo sua primeira oportunidade de ser relacionado nesse time do Fluminense. No meio-campo tem o Fabinho, volante do Sub-20, Facundo Bernal, aí sim, né, deve ser titular também nessa partida. O Doman, que também é do Sub-20, Lescano, que acredito eu vai ser titular, né? Daqui a pouco, depois que eu passar a relação, vou falar um pouquinho sobre esse time. Nonato, Thiago Henrique e o Wallace Davi. Os atacantes são Everaldo, Keno, Kelvin, da base do Sub-20, a gente tinha trazido essa informação mais cedo, foi relacionado para esse jogo. Kevin Samuel, atacante do Sub-20 do Fluminense, também está relacionado pela primeira vez. Kevin Serna, Lavega, Paulo Baia e o Wesley Natan, jovem jogador do Fluminense, nascido em 2008, também ganhando sua primeira oportunidade nessa relação, meteu o gol na última vitória do Fluminense no Brasileirão Sub-20, jogou, foi campeão sul-americano Sub-17 com a seleção, agora está sendo relacionado pelo Renato Gaúcho, não sei, né, porque o Renato Gaúcho não vai pro jogo, mas enfim, sendo relacionado para essa partida do Fluminense. E assim, a gente não tem ainda a informação de qual vai ser o time que vai jogar, né, isso vai ser definido no treino de amanhã, que vai rolar lá no Chile e tudo mais, mas assim, batendo o olho aqui nessa lista de relacionados, dá pra gente fazer uma projeção. O Vitor Eudes deve ser o goleiro titular, né? É o reserva imediato ali do Fábio. Vale lembrar, o Marcelo Pitaluga tá lesionado, tá se recuperando de uma lesão. A gente trouxe essa informação aqui há alguns... Já tem mais de mês isso, né? Ele quebrou o dedo, se eu não me engano. Então tá fora, por isso que ele não foi relacionado. Na zaga, acho que a tendência é Manuel e Thiago Santos formarem essa dupla de zaga titular, né? Manuel finalmente ganhando alguma oportunidade desde o começo do ano, lá ele jogou no Carioca, depois quase não apareceu mais. Thiago Santos é o reserva imediato, viajou, deve ser titular na zaga. Na esquerda, o Léo Jans, a gente espera que já esteja tudo bem, né? Acabou sendo cortado no último jogo, tinha sofrido uma pancada no treino, estava com dores, foi cortado de última hora no último jogo, mas a tendência, né, como ele viajou, é que ele tenha condições de ser titular na lateral esquerda, como já havia sido contra o GV San José. Na direita que existe uma dúvida, porque o Júlio Fidelis viaja, ele é lateral direito, tem se destacado, chegou a treinar no elenco principal do Fluminense e tudo, mas não tinha sido relacionado, e agora foi. Vale lembrar, no jogo contra o San José, a gente só tinha o Samuel Xavier de opção. No segundo tempo, o Samuel Xavier é sacado e o Renato Gaúcho coloca o Hércules na lateral direita improvisado. Só que para essa partida não tem Hércules. Então eu imagino, olhando essa lista de relacionados aqui, que a gente pode ver sim o Júlio Fidelis fazendo sua estreia como titular no Flu. No meio-campo, acho muito difícil ser algo diferente de Bernal, Nonato e Lescano. O Lescano ganhando sua primeira oportunidade como titular do Fluminense. E lá na frente também muito difícil não ser Serna, Keno e Everaldo, que é o trio de ataque reserva do Fluminense. Os três viajaram, imagino que essa seja a escalação. Claro que a gente vai ficar atento para saber amanhã, né, depois do treino do Fluminense, qual é o time que o Alexandre Mendes, né, já que o Renato Gaúcho não viajou, vai colocar a campo para a gente trazer um bom resultado do Chile para cá. Lembrando, não tem altitude, o Fluminense é o líder do grupo, vai ser importante a gente vencer esse jogo. E tem ex-tricolor de Casa Nova. O Grêmio acaba de anunciar a contratação de Mano Menezes
como o seu novo treinador. Fluminense e Grêmio trocaram, né? No passado se enfrentaram na Libertadores com o Renato no comando do Grêmio e o Mano no comando do Fluminense. E agora o Mano Menezes é o técnico do Grêmio e o Renato está aqui no Fluminense. O Mano Menezes teve o seu primeiro trabalho assim de grande destaque, pelo menos para mim, né? O primeiro trabalho que me chamou a atenção do Mano Menezes foi justamente no Grêmio. Ele assumiu o Grêmio na Série B, tem lá a Batalha dos Aflitos, né? Eles sobem para a Série A e o trabalho termina com o Grêmio sendo vice-campeão da Libertadores em 2007. Trabalho muito bom que ele teve por lá. Agora o Grêmio tinha o Renato, né, demitiu, pegou o gringo lá, que era o Quinteiros, se não me engano, o Gustavo Quinteiros, também rodou, não foi campeão gaúcho, e vai ao mercado atrás do Mano Menezes. E assim, sobre o Mano, né, toda a sorte do mundo para ele no Grêmio, menos contra o Fluminense. Acho que, cara, a avaliação dele no Fluminense é 2025 é muito ruim o trabalho dele em 2025. Mas 2024, ele cumpriu o papel que se esperava dele, salvou o Fluminense do rebaixamento, então eu tenho a minha gratidão, tá? Muito obrigado pelos serviços prestados ao Mano Menezes. Esse ano não tinha mais condição de continuar mesmo. E agora vamos ver como é que se desempenha esse trabalho lá no Grêmio. Eu gosto mais do Mano Menezes pegando trabalhos no meio da temporada do que começando o ano. Ano passado ele pega o Fluminense, né, no meio da temporada e vai muito melhor do que esse ano, que ele teve a oportunidade ali de montar o elenco e tudo mais. Então pode ser uma boa lá pro Grêmio. Terminar lá na parte de cima da tabela, quem sabe conseguir uma vaga na Libertadores da América do ano que vem. O Renato Gaúcho ficou muito na bronca na entrevista coletiva, o Arias também reclamou, e mais cedo a gente mostrou aqui o debate lá no Sport TV entre PC Oliveira, Felipe Melo, Eric Faria, Denilson Show e a galera do programa sobre o lance do pênalti no John Arias. Mas agora a gente tem o áudio do VAR aqui para mostrar para vocês. A CBF divulgou o que foi conversado entre o árbitro e a galera que estava na cabine. Antes disso, rapidinho, só lembrar você ligado aqui na Central de correr no comentário fixado desse vídeo, porque lá você encontra o link do canal da Central no WhatsApp. Nesse canal você fica por dentro de tudo que acontece com o Flusão na palma da sua mão diretamente no seu celular. Para fazer parte é muito fácil e muito simples. Você vai correr no comentário fixado desse vídeo, vai clicar no link, automaticamente abre no seu WhatsApp o canal da Central, você vai apertar o botão seguir no canto superior direito da sua tela e vai começar a receber tudo que acontece com o Flusão na palma da sua mão. Combinado? Te vejo por lá. Vamos voltar a falar aqui então desse áudio do VAR que foi divulgado. É a conversa ali entre o árbitro e a galera da cabine do VAR. Isso vai acontecendo de maneira simultânea à partida, né? E a CBF tem como praxe mesmo fazer essa divulgação. Então, sem mais delongas, vamos botar aqui na tela para vocês verem o que eles conversaram. Não era boa essa 5 não pra aquele lance. Mas assim que ela tá. Olha a bola, olha o Arias, atenção Arias. Viu? A bola Pode parou. seguir, tá legal. Tá marcado, tá? Consigo ver, tá? Possível Seu penal. penal. Tem uma marca. Eu tô aqui, ô Góis. Quando ele gira, ele fica de frente com o cara. Eu tô Fase bem de próximo. ataque, tá? Ok, Não Matheus, tá consigo ver chegando. nada de irregular. Vamos lá, tem um Vamos segurar. pra- Tava do lado lá, Góis, bem Vou te dar aberto. pela 1650, posso? Ele não Ele vai virar e ver o cara. Ele Tá de fala frente, que tem um 150. contato. Precisamos de uma baixa, tá? Pra ver se Mas não é o Não, que segura. impactou, não consigo avaliar o impacto. Câmera Tá, não é o... 5. Pra mim não é o que Câmera impacta, 3 tá? também, tá? Ele virou no cara. Repete essa Chegada, narrativa tá pra mim, bom? Matheus. Repete essa narrativa pra mim. Oi? Você viu o que? Desculpe. Oi, Góis. 1650. O que Eu vou você te dar tem uma... a goal line. Ah, ele tá pedindo pra você narrar. Pra mim tem um contato sim, tipo de um agarrão, mas é exatamente igual ao da outra área. Ele sente esse contato e vai. Quando ele corta, não é o que impacta. Ele sente esse contato Velocidade normal, e vai ao solo quando Essa ele aqui? vira. Velocidade normal. Ok, então a narrativa é um agarrão e um agarrão no impacto. Ok. O que você entende, Gilbert? Agora eu preciso só o capitão, Eu velho. também acho que não Oi, impacta, Góis, pode falar, impacta Cantavão. pela Pode velocidade seguir, real. pode Ele seguir a tem visão de campo, tá? ele Velocidade tropeça real, dentro tá? da perna, mas Tá não é certo, por já causa foi. desse. Já foi. É que ele tá num processo de giro e isso potencializa a queda dele, tá? Então É o tem um movimento pequeno- de giro dele que tá levando o corpo pra Tem esquerda. um pequeno de um pequeno Não, mas, segurar, velho, tem como a contato, narrativa não do dá pra campo fazer tem um simulação, segurão, gente. E ele entende que isso não impacta. É isso, Matheus. Tenho contato. É, os caras estão cobrando simulação. Ao vivo. Não, não é. Vai. Eu vejo um contato sim, eu tô do lado, não é isso? Parabéns, Matheus, Tá legal parabéns. lá, da ponta, pode seguir. Aí então, né, a gente vê até que a galera do Vitória tava pedindo simulação no lance e o árbitro nesse ponto ele acertou, porque não tem como dar simulação se houve contato. Agora, quanto à questão do pênalti, pra mim isso é pênalti, tá? Mas não acho que é um pênalti tão claro assim, a ponto de você falar, nossa, estamos sendo garfados pela arbitragem. No lance, na verdade, o que me irrita mais, aí acho que vai um pouco da minha personalidade, né? Peço desculpas a quem discorda, mas me irrita mais você ver a condução do lance, você ver as tomadas de decisão do John Arias.
poderia ter dominado essa bola e partido para dentro da área, para dentro do gol, e aí ele erra ali um pouco no domínio, na condução da bola, o zagueiro chega, ele tem que tentar dar o giro. E aí na hora que há o contato, e de fato há, e aí a dúvida é se esse contato foi suficiente ou não para derrubar o jogador, a maneira que ele cai, né, meio espalhafatosa, ele meio que se joga mesmo, né? Isso acho que atrapalhou um pouco a avaliação do juiz, né? Se ele cai de uma maneira mais natural, o juiz talvez marcasse esse pênalti, mas ele se jogou, né? Ele sentiu o contato e se jogou. E aí, enfim, o juiz acabou não marcando. O Fluminense no final do jogo deu aquele mole, né? Acho que a gente não deixou de ganhar o jogo por conta desse pênalti, tá? Da não marcação desse pênalti. É porque o Fluminense não teve a capacidade de matar o jogo em outros momentos. Aquela chance do Canóbio cara a cara, que ele não consegue sequer finalizar, é algo, né, que tira qualquer um do sério quando você vê aquele lance. E a gente teve aquele mole defensivo. Então, assim, a arbitragem acaba sendo determinante, porque se fosse um pênalti a gente convertesse, claro, a gente abriria 2-0, o cenário seria outro. Mas eu não consigo botar a culpa no árbitro, tá? E aí, aqui eu tô falando, né, de coração aberto com vocês, porque poderia estar aqui querendo, né, terceirizar essa culpa do Fluminense, famoso ditado, né, a culpa é minha, eu boto em quem eu quiser. Então, mas não vou fazer isso, sim. Eu acho que o vacilo foi muito maior do Fluminense do que do árbitro, mas fica o registro, né? Era para ter marcado, ou pelo menos ter ido lá na cabine do VAR ver o lance novamente. Torcedor tricolor, essas eram as informações que eu queria trazer nesse vídeo aqui. Agora eu te convido a deixar um comentário aqui embaixo. O que você achou do áudio do VAR da partida de ontem contra o Vitória? Comenta aqui embaixo pra gente trocar aquela ideia, combinado? Vou ficando por aqui, um abraço aos nossos tricolores, tamo junto.